Existem lugares abandonados por escolha, outros por necessidade, e existem lugares abandonados por puro desespero. Fukushima, no Japão, é um desses lugares. Em 2011, essa região era moderna, organizada e segura. Hoje, partes inteiras dela continuam vazias, silenciosas e proibidas. Casas ficaram abertas, carros permaneceram nas garagens, relógios pararam exatamente no momento da evacuação. Foi como se alguém tivesse apertado um botão invisível e congelado tudo ao redor. Mas o que aconteceu aqui foi tão grave que obrigou milhares de pessoas a desaparecerem do próprio lar em poucas horas. No dia 11 de março de 2011, às 2h46 da tarde, um terremoto de magnitude 9 atingiu a costa japonesa. Foi um dos mais fortes já registrados na história da humanidade. Minutos depois, um tsunami gigantesco avançou pelo litoral com ondas que passavam dos 15 metros de altura. E no caminho dessas ondas estava a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Imagine a cena. A terra treme violentamente, o mar recua, e em seguida uma muralha de água avança sem piedade, destruindo tudo. Dentro da usina, o caos se instalou. Os sistemas de resfriamento, que são vitais para a segurança, falharam. Os geradores de emergência, que deveriam assumir em caso de falha, foram completamente inundados pela água do tsunami. Sem energia para resfriar, os reatores começaram a superaquecer de forma descontrolada. Ali nascia o maior desastre nuclear desde Chernobyl. A natureza havia atacado primeiro, mas o verdadeiro perigo era invisível. Quando as explosões de hidrogênio começaram a rasgar os prédios dos reatores 1, 2 e 3, liberando uma quantidade imensa de radiação na atmosfera, o governo japonês tomou uma decisão extrema: evacuar imediatamente todos que estivessem em um raio de 20 quilômetros da usina. Mais de 150 mil moradores tiveram que sair às pressas, sem entender direito o que estava acontecendo. As cenas eram de filme de terror. Hospitais foram abandonados com equipamentos ligados. Animais de estimação foram deixados para trás. Escolas fecharam seus portões no meio do dia e famílias inteiras foram separadas no meio da confusão. As pessoas não tiveram tempo de nada. Levaram apenas o que cabia nas mãos: um documento, uma foto, uma muda de roupa. O resto de suas vidas, suas casas, suas memórias, tudo ficou para trás, contaminado por um inimigo que não se pode ver, cheirar ou tocar. Da noite para o dia, cidades inteiras como Okuma, Futaba e Nami viraram fantasmas modernos. Anos se passaram, mas dentro da zona de exclusão de Fukushima, o cenário continua praticamente o mesmo. Supermercados com prateleiras cheias de produtos vencidos desde 2011. Salões de fliperama cobertos por uma camada grossa de poeira, com as luzes dos jogos apagadas para sempre. Postos de gasolina com bombas enferrujando, sem nenhum cliente à vista. Estações de trem que nunca mais receberam passageiros, com os horários dos trens ainda nos painéis, congelados naquele dia fatídico. A vegetação começou a tomar conta de tudo, crescendo pelas rachaduras do asfalto, invadindo casas e lojas, como se a natureza estivesse lentamente reclamando o que era seu. E por toda parte, placas amarelas com o símbolo de radiação alertam para o perigo invisível que ainda paira no ar. É um silêncio perturbador. Câmeras de exploradores urbanos que conseguiram permissão para entrar na área mostram algo perturbador. Aqui, o tempo realmente parou. Eles relatam coisas assustadoras, como matilhas de cães selvagens e rebanhos de vacas vivendo soltos pelas ruas desertas. Os medidores de radiação, os dosímetros, disparam alarmes constantemente, mostrando que os níveis de contaminação variam drasticamente de um lugar para outro. É uma cápsula do tempo tóxica. Para lidar com essa catástrofe, o Japão iniciou uma das operações de limpeza mais caras, longas e complexas já feitas por um governo em toda a história:
A missão é gigantesca. Primeiro, resfriar os reatores que derreteram, um processo que ainda exige um fluxo constante de água. Segundo, armazenar milhões de litros de água contaminada que se acumulam todos os dias. Terceiro, remover a camada superior do solo radioativo de cidades e campos inteiros. E, por fim, o trabalho mais difícil de todos: desmontar gradualmente a usina destruída, um processo que pode levar décadas. Bilhões e bilhões de dólares já foram gastos. Robôs superavançados, projetados para suportar ambientes extremos, foram enviados para dentro dos prédios dos reatores. Mas em muitos casos, eles simplesmente morriam depois de algumas horas, com seus circuitos eletrônicos fritos pela radiação intensa. Até hoje, ninguém sabe exatamente quanto tempo levará para que tudo seja totalmente seguro de novo. Mesmo com toda a tecnologia e organização japonesa, o inimigo continuava invisível e implacável. Com o passar dos anos, algumas áreas ao redor da usina, aquelas com níveis mais baixos de radiação, já foram declaradas seguras e liberadas para o retorno. Alguns moradores, principalmente os mais velhos, com um forte apego à sua terra natal, começaram a voltar lentamente. Mas a verdade é que a grande maioria nunca mais voltou. Muitos receberam novas casas do governo em outras províncias e, diante do trauma e do medo, decidiram recomeçar suas vidas do zero, longe de Fukushima. A região tenta desesperadamente se reconstruir. Eles investem em turismo controlado, levando visitantes para ver a zona de exclusão de longe. Ergueram memoriais para honrar as vítimas e educar as novas gerações. Criaram programas de incentivo para atrair novos moradores e empresas. Mas a paisagem ainda é dominada por uma visão sombria. Enormes depósitos de sacos pretos contendo solo e detritos radioativos que se espalham pelo horizonte como uma cicatriz que não desaparece. Fukushima não é apenas um lugar. É uma lembrança permanente de que até o país mais preparado do mundo pode ser vencido em minutos. No fim das contas, Fukushima é o retrato perfeito de um destino proibido. Um lugar que não é inacessível por causa de guardas ou muros altos, mas por algo muito pior, um limite imposto pela própria terra. Uma zona onde o tempo parou de repente, de forma abrupta e trágica, e onde o silêncio que paira no ar ainda conta a história de milhares de vidas interrompidas. É um lembrete do poder da natureza e da fragilidade da nossa tecnologia. Agora eu te pergunto, depois de saber de tudo isso, você teria coragem de atravessar a área de exclusão de Fukushima? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.